Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Jackson Lima e sejam bem-vindos a mais uma série de vídeos sobre infraestrutura e DevOps aqui no canal da School of Net. Bom, nessa série de vídeos nós estamos falando para você sobre como você pode implantar aplicativos em containers no Kubernetes, utilizando então a tecnologia aqui da Google Cloud, que é o Kubernetes Engine. No vídeo anterior então nós cobrimos aí alguns conceitos sobre Docker, sobre Kubernetes e demonstramos também sobre como você pode criar ali o seu próprio cluster do Kubernetes Engine e como então manipular ele através da linha de comando do kubectl. Nesse vídeo então nós vamos começar a montar aqui o nosso aplicativo através de arquivos manifestos, ok? Bom pessoal, antes da gente então começar aqui a montar o nosso aplicativo, eu quero revisar apenas aqui alguns conceitos para vocês sobre o Kubernetes. Então, provavelmente no Kubernetes você vai ouvir muito a terminologia pod. O que é um pod? O pod ele é um grupo de um ou mais containers que compartilham então aqui a mesma rede, o mesmo storage e outras especificações para executar os containers. Então, muito provavelmente você não vai escutar, tá bom? A terminologia container, mas sim a terminologia pod, tá? Então geralmente você vai ver quantos pods você tem rodando aquele aplicativo, né? Então, como mencionado, o pod é a unidade mínima de um container ou mais containers. Legal? Muito bem. E a outra forma então que a gente vai realmente abordar um outro conceito importante é o conceito de deployment. Deployment é o que? É basicamente uma forma declarativa aonde então você quer dizer qual é o estado desejado de um objeto. Então aqui no nosso caso eu vou definir para eles qual é o estado desejado dos meus containers ou dos meus pods. Legal? Bom, qual é o nosso aplicativo? Então eu vou pegar aqui um aplicativo da web bem simples, tá? E ele possui várias camadas. Então ele é um livro de visitas que permite então aqui aos visitantes inserir texto, né, um registro e visualizar as últimas entradas registradas. Legal? Então, como mencionei, nós vamos então utilizar aqui a configuração declarativa. Vamos então utilizar os deployments, né, que são os recursos do Kubernetes que determina ali a configuração do nosso conjunto de pods, e os serviços. Os serviços, então, é uma forma da gente expor o que está rodando no nosso conjunto de pods. Bom, então vamos lá. Para implantar esse meu aplicativo hoje ele é basicamente composto de duas stacks, do Redis e do PHP. Então o Redis é que nós vamos utilizar esse banco de dados aí chave valor para armazenar essas informações aí que vem lá do meu front-end PHP, tá bom? Então aqui nós vamos realizar da seguinte forma: eu vou configurar então aqui um deployment, tá? Onde eu vou configurar um mestre do Redis. Esse mestre do Redis ele vai ser responsável por gravar informações. Eu vou configurar então aqui um outro deployment, certo? Para então ele configurar as instâncias escravos do Redis, ou seja, vão ser as instâncias de leitura. Toda vez que eu quiser consumir uma informação, eu vou buscar dessas instâncias de leitura. E eu vou configurar o front-end da web, que então vai ser a forma com que a gente vai realmente nos entreter ou usar o nosso aplicativo, certo? Então vamos lá, pessoal. Então hoje eu já estou aqui com o meu Visual Studio Code. Nesse meu Visual Studio Code, então, certo, pessoal? Nós estamos então aqui utilizando aqui todos os meus arquivos manifestos. Eu quero apenas aqui explicar para vocês que esses arquivos manifestos eles já estão prontos, tá? Até porque vocês realmente não querem ficar vendo aí eu digitando um bocado de linhas uma atrás do outro indentadas. Mais importante é a gente entender aqui para você todo o contexto, o esqueleto de um arquivo de manifesto. Então, geralmente um arquivo de manifesto do Kubernetes é bem semelhante ao seu Docker Compose, tá? Só que aqui, tá, no manifesto do Kubernetes, você realmente tem muito mais opções com que você consegue trabalhar. Então vamos lá, pessoal. Então aqui eu vou configurar um mestre Redis. Então eu vou utilizar essa instância para gravar dados, ok? Então vamos lá. Para me implantar esse
esse deployment, né, essa implantação, esse estado desejado do meu conjunto de pods, eu tenho que descrever como eu quero ele. Então aqui você sempre vai selecionar aqui um objeto do tipo API version para você então dizer, olha, eu vou trabalhar com a versão tal da API do Kubernetes. E aqui você vai definir o tipo de objeto que você então vai criar. Então aqui eu estou falando que o tipo de objeto que eu vou criar é um deployment, certo? Tranquilo então até aí? Bom pessoal, depois então o que a gente vai fazer? Agora então eu estou definindo aqui alguns metadados do meu deployment. Então basicamente eu vou dizer que eu estou criando um deployment, né, um objeto do tipo redis-master. E ele então vai ter aqui algumas tags que você pode aplicar tags para os seus conjuntos aí de objetos do Kubernetes. Então aqui você pode definir tags chamando então aqui a diretiva labels e definindo então aqui um nome de chave valor. Legal? Tranquilo então, pessoal? Bom, aqui então basicamente eu vou dizer o seguinte, que os pods que farão parte, tá, desse meu deployment serão os pods que tiverem então aqui ó, as seguintes tags: app-redis, ok, role-master e tier-backend. Bom, aí você deve estar se perguntando, para que eu preciso disso? Bom pessoal, então deixa eu explicar aqui brevemente para vocês um pouco sobre como funciona essa arquitetura aqui, tá, de serviços e pods no Kubernetes. Bom, então vamos supor que aqui o pod é onde então está rodando aqui as minhas aplicações. Então, por exemplo, hoje eu tenho aqui 3 pods que estão rodando essa minha aplicação. Vocês notaram uma coisa interessante, que eles têm as suas labels, eles têm as suas tags, correto? Que é app igual a web app e eu tenho role igual a front-end. Todos esses meus pods, eles têm então as mesmas tags. Bom, agora como é que eu exponho, tá, esses meus serviços, ou por exemplo o meu front-end para outros serviços do cluster, ou até mesmo para o web, tá, para a internet, através de um serviço do Kubernetes. Então o serviço do Kubernetes basicamente ele vai criar lá uma camada de exposição. E agora como é que eu sei quais pods eu tenho que servir lá para o meu usuário acessar o meu aplicativo? Bom, ele vai definir isso através do que? Das tags. Então todos os pods que tiverem a tag app igual web app, role igual a front-end, faz parte do serviço do front-end. E geralmente ele vai lá então e vai publicar essa informação ou conteúdo que se encontra nesses pods. Então dessa forma ele também às vezes acaba atuando como um balanceador de carga, tá? Imagine isso, que ele acaba atuando como um balanceador de carga, que é o serviço então do Kubernetes. Legal? Então é muito interessante a gente saber aí sobre esse conceito. Okay, voltando então aqui no nosso deployment, o que vai acontecer? Eu tenho então aqui toda a configuração dos meus pods, mas eu tenho que expor esses meus pods para os outros serviços do cluster. Então para isso eu vou precisar criar um serviço. E eu vou selecionar como esses pods, através daquelas tags, que vai ser app-redis, role-master e tier-backend. Certo? Então aqui eu estou dizendo basicamente aqui que esse deployment, né, ele vai selecionar aqui ó, os containers que possuem essas tags. Aqui então eu estou definindo o que? Estou definindo então que vai ter apenas uma réplica, tá, do meu Redis Master, ou seja, eu vou ter apenas um container no meu conjunto de pods. E aqui eu estou definindo um modelo para implantação desses meus containers. Então eu vou dizer que todos os meus containers que fazem parte, tá, desse deployment, eles então vão ter essas tags, app-redis, role-master, tier-backend, porque vai ser através dessas tags que o serviço do Redis vai selecionar os pods e expor então assim o conteúdo ou o software ou o componente que se encontra então nesses containers. E após fazer isso então eu vou definir o que? Um nome para o container, vou definir aqui o nome de master. Aqui eu posso então utilizar uma imagem, aqui eu posso até mesmo vir aqui utilizar a imagem padrão do Redis. E aqui por padrão eu estou definindo quanto de recursos computacionais esse meu deployment, ou esse meu pod na verdade, o meu container, ele vai poder consumir. Por que que acontece? Eu poderia então aqui ó,
ter várias réplicas, ou seja, ter mais de um container, e cada container então ia consumir esse tanto de CPU e esse tanto de memória. Correto? Legal, pessoal? Então aqui eu estou definindo que esse container vai consumir, por exemplo, 10% de CPU e esse container vai também consumir 10% de memória. E por último, eu estou definindo aqui a configuração de rede, certo? Que então esse container, por padrão, ele escuta por requisições na porta 6379, que é a porta padrão do Redis. Bom, vamos então agora aqui realizar essa primeira implantação desse nosso componente, desse nosso serviço, do nosso software, certo? Aqui então no nosso cluster de Kubernetes. Bom, para fazer isso então, o que você vai fazer? Você vai passar o seguinte comando, ó. kubectl create-f redis-master deployment. Então agora ele vai pegar toda a declaração daquela infraestrutura dos containers que nós criamos naquele arquivo declarativo e ele vai então, correto, pessoal, criar os nossos containers ou nosso conjunto de pods baseado naquele arquivo, tá? E ele vai fazer isso aonde? Lá no nosso cluster que está rodando lá na Google Cloud, nosso cluster de Kubernetes Engine. Então vamos agora aguardar enquanto ele cria aqui o nosso recurso. Bom, ele deu esse ruim aqui porque realmente eu estou passando esse comando no meu git bash. Eu tenho que passar, na verdade, o comando aqui, tá, pessoal? Então deixa eu navegar, na verdade, cd dois pontos. Então vamos lá na nossa pasta que é o Kubernetes-som. Se eu der um dir, tá ali. Então agora sim, kubectl create-f. Então agora eu vou selecionar o redis-master deployment.yaml. Agora sim, que aqui é nesse contexto do CMD do Windows que está configurado a minha linha de comando do Kubernetes, por isso realmente ele gerou aquele erro. E olha só, o deployment ele foi criado. Como é que eu sei então que esse objeto foi criado com sucesso? Eu posso então saber sobre todos os deployments do meu ambiente com o seguinte comando: kubectl get deployments. Olha só que legal, né? Então aí você pode verificar que o deployment foi feito com sucesso. E olha só, ele tem aqui três opções bem interessantes, ou seja, qual é o estado desejado, qual é o estado atual, qual é o estado de atualizado e qual é o estado de disponível. Ou seja, eu disse que eu quero uma réplica de um Redis Master, então esse é o estado desejado. E qual é o estado atual? É o current. Então quer dizer que hoje eu tenho uma réplica do Redis Master. Então essa é a grande sacada do deployment, tá, pessoal? Ele realmente não só vai fazer a implantação do seu aplicativo no container, ele vai manter o estado desejado que você definiu naquele arquivo declarativo. Então ele sempre vai procurar manter, tá, aquele pod executando o Redis Master. Como é que eu sei então agora que o pod está sendo executado? kubectl get pods. Olha, ele está executando aqui um Redis Master. Olha só que legal o estado desejado. Se eu vim aqui deletar o container, kubectl delete pod, eu vou passar aqui então o ID aqui do pod. Ele está rodando, está funcionando, legal. Olha, ele vai deletar o pod. Se eu passar então aqui um kubectl get pods novamente, você vai ver que ele vai criar então automaticamente um novo pod. Ó, já criou com uma nova identidade aqui, com um novo nome, por causa que o deployment ele faz isso. Entendeu? Legal, né, pessoal? Bom, pessoal, feito isso, então o que a gente vai fazer? Agora, então, nós vamos configurar um serviço, tá bom? Para o quê? Para a gente poder redirecionar tráfego para esse nosso pod aqui, mestre do Redis. Então aqui eu já tenho a configuração, tá, do serviço. Geralmente ela é um pouco mais simplificada que a configuração de um deployment. Então geralmente nessa configuração você vai fazer o seguinte: você também tem que definir a API version, só que agora o tipo de objeto que você vai criar vai ser o serviço,
certo? Então aqui eu estou definindo um nome para esse serviço, que eu vou chamar ele de Redis Master. E aqui eu estou definindo então o seguinte, que esse Redis Master ele então vai possuir as seguintes tags, as seguintes labels. Legal? Bom, esse serviço por padrão ele escuta requisições na porta 6379 e essas requisições que ele então receber, ele vai enviar para os pods. Em qual porta? Na porta 6379, que é a porta então aqui padrão da onde está escutando o meu container do Redis Master. E como é que então ele vai selecionar os pods que fazem parte desse serviço? Tá? Como é que ele vai definir o conjunto lógico de pods e uma política para acessá-los? Através então aqui desse seletor. E o seletor ele vai pegar então todas as tags ou todos os pods que possuem então aqui ó, essas labels. Legal. Então ao configurar um serviço, pessoal, basicamente eu estou dizendo para os pods, tá? Que eu quero então encaminhar, eu quero rotear requisições, eu quero fazer proxy para os meus pods com base então aqui nas labels, nos rótulos dos pods. Bom, vamos então agora aqui começar a levantar, certo, o nosso serviço. Então você vai dizer aqui o seguinte comando, ó, kubectl create -f e lá então eu vou ter o seguinte, ó, que é o Redis -master -service. E agora então ele criou o serviço. kubectl get services para você verificar todos os serviços que tem disponível no seu cluster. Então eu tenho um serviço padrão, que é o serviço do Kubernetes, e eu tenho aqui o Redis -master, tá bom? Que vai ser então aqui através desse serviço que eu vou então aqui expor esse meu conjunto de pods para o meu cluster, e assim ele vai poder se comunicar com outros componentes ou as outras camadas do meu software. Vamos continuar aqui com o Redis. Agora então eu vou vir aqui e nós vamos configurar a implantação do slave. Então qual vai ser aqui o objetivo do slave, certo pessoal? Então como ali o mestre do Redis ele é um pod único, a gente pode deixar ele disponível para atender ali as demandas de tráfego e acrescentar algumas réplicas escravas ou réplicas de trabalho do Redis, tá? Então vou deixar esse carinha ok, para ele apenas ler, tá? Toda vez que eu quiser consultar, ele vai ser responsável por servir essas informações. Tranquilo? Legal? Aqui basicamente então a gente tem a mesma estrutura do deployment do master, né? Onde a gente define os metadados, onde a gente define as labels aqui do deployment e depois a gente está definindo aqui o template, um modelo, né, do meu container que vai ser lançado. Só que aqui a diferença é que de vez de ter um único pod, eu vou ter dois pods. Legal? Tranquilo? Então os meus containers eles vão ter agora aqui, olha só, um rótulo diferente, que vai ser app Redis Holy Slave. No outro estava Holy Master, certo pessoal? E aqui então você vai configurar o Tier Backend. Aqui então ele vai trabalhar com essa imagem padrão do Redis Slave da Google, tá bom, certo pessoal? Novamente então aqui ele está trabalhando, tá, com políticas de consumo de recursos. Aqui olha só que interessante, ele está trabalhando agora nesse modelo de implantação com uma variável de ambiente. Através dessa variável de ambiente, tá, que é o get host from, ele então vai se conseguir aí, ó, se comunicar lá com o Redis Master. Ok, pessoal? Então isso é muito importante. Legal? Tranquilo? Vamos então agora aí fazer isso. Então assim, vamos lá. Agora nós vamos acessar aqui a minha linha de comando e vamos passar o comando kubectl create -f redis -slave deployment. Então agora ele vai lá e vai criar o nosso deployment. Se eu passar agora então aqui um kubectl get deployment, você vai ver que o deployment então foi criado com sucesso, olha só. Se eu passar agora um kubectl get pods,
você vai ver então que ele lançou agora mais 2 pods com ali o componente do Redis-Slave. Para finalizar então aqui o nosso vídeo, olha só o que nós vamos fazer. Eu vou agora criar um serviço também para expor, né, o meu Redis-Slave. Só que olha a grande sacada aqui, é que o rótulo do pod agora é diferente. É app Redis Slave Backend. Então você vai vir aqui e vai passar o comando cubectl create-f e aqui então você vai passar que é o redis-slave-service. Se eu passar um kubectl get service, você vai ver então aqui que ele lançou o serviço com sucesso. Bom pessoal, espero então que vocês tenham entendido, tenham gostado, tá bom? Então agora nesse vídeo a gente fez a implantação dos nosso back-end, vamos dizer assim, dos nossos pods de Redis, né? Que então vai fazer a gravação e a leitura de dados. No próximo vídeo então nós vamos agora realizar a implantação do nosso front-end. Tá bom, pessoal? E ele tem ali algumas especificações diferentes dessas implantações que nós fizemos nesse vídeo. Espero realmente que vocês tenham gostado. Obrigado e até o nosso próximo vídeo. Até mais!